Então, hoje, nós vamos estudar um pouco sobre Rebeca. E o nosso texto base está em Gênesis 24, de 15 a 28. Eu solicitei para vocês, na mensagem mais cedo, né? Para vocês estarem lendo a partir do 24, 24, 25, 26, 27, salvo engano, né? Para que vocês pudessem recordar um pouco do que nós já estudamos, né, sobre Jacó, sobre Lia, sobre Raquel, e a gente voltou um pouquinho agora para entender um pouco melhor o contexto, até do que nós já estudamos. E nós vamos ficar fazendo mesmo essa viagem, ora no Velho Testamento, ora no Novo Testamento, porque nós já aprendemos aqui que, na realidade, de Gênesis a Apocalipse, existe uma única história. E tudo que está registrado aqui aponta para essa história maior da redenção. Então, diz o texto de Gênesis 24, de 15 a 28. Considerava ele ainda, está se referindo ao servo de Abraão, só para contextualizar para vocês. Abraão já estava muito idoso e pediu a um servo que fosse buscar uma esposa para Rebeca, para Isaac, lá na parentela dele, porque ele não queria que os filhos se casassem com as mulheres ali daquela região. Então, esse servo sai em busca desta esposa. Então, veja, no versículo 15: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, ela, Rebeca ainda: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor Deus, levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és, filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela, Rebeca, respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, o servo, e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Só contextualizando para vocês. Se vocês leram o trecho anterior, vocês viram que Abraão chamou o servo e pediu para ele ir até a casa da parentela dele para buscar a esposa para o seu filho Isaque. E esse servo, ele fez uma coisa muito importante. Ele orou, ele pediu direcionamento para o Senhor Deus. E ele pediu que aquela moça que se aproximasse e ele pedisse para dar água, também desse água para os seus camelos. Esse servo, antes de sair à procura desta moça, ele pegou 10 camelos e alguns bens de Abraão, já provavelmente pensando em presentear aquela que Deus
direcionasse para ele. E ele encontrou, neste horário aqui, perto do poço, as mulheres costumavam ir até o poço para buscar água. E Rebeca fez isso. E a Bíblia diz que ela tinha um cântaro no ombro. Ela foi buscar água e foi buscar água num cântaro, que era como se fosse um vaso, um recipiente, né? Onde transportavam água. A Bíblia também diz aqui que ela era uma moça muito formosa de aparência. E o servo, quando avistou Rebeca, ele foi ao seu encontro. E talvez para seu espanto, né, aconteceu exatamente como ele pediu em oração. Então vejam, existem algumas palavras aqui nesse texto que nós precisamos prestar atenção porque tem algo a nos ensinar. No versículo 18, por exemplo, quando diz que Rebeca prontamente ofereceu a água para ele quando ele pediu de beber, né? O trecho do versículo 18 diz: prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber, porque ela estava com o cântaro no ombro. Quando ele pede de beber, ela baixa o cântaro para dar a água para ele. E ela não esperou que ele pedisse, né, para dar para os camelos. Acabando ela de dar a beber, ela mesma fala, ela vai além do que ele pediu. Ela fala: vou tirar água também para os seus camelos. E no versículo 20, outra palavra que nós precisamos prestar atenção. Diz que ela, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, ela correu outra vez para tirar água para os camelos. Então, ela não hesitou, ela não demorou. Vejam que a palavra de Deus diz que ela foi depressa. E o servo, no versículo 21, observava em silêncio e atentamente toda aquela movimentação, até que ele pergunta de quem ela é filha, né? E quando ele vê que Deus atendeu a oração dele através de Rebeca, ele faz o quê? No versículo 27, ele glorifica o Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão. E uma coisa muito importante que ele diz no finalzinho do versículo: quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Veja, esse homem fez algo importante. Ele orou. Ele orou porque ele tinha recebido uma missão de encontrar uma esposa para Isaac. Então ele recorre a quem? Aquele que ele sabia que poderia levá-lo a bom termo. Ele ora, mas ele não fica de braços cruzados. Diz o versículo que ele estava a caminho, ou seja, ele estava fazendo algo e Deus o guiou. Percebam que ele busca a orientação do Senhor, mas ele parte para aquele local onde Abraão tinha dito que ele deveria ir, contando, confiando que o Senhor ia conduzi-lo. E Rebeca foi a resposta de oração para este servo. Qual que é o perfil de Rebeca? O próprio texto nos diz: ela era neta do irmão de Abraão, Naor. Naor era irmão de Abraão e Rebeca era neta dele. Ela era irmã de um personagem que nós já vimos, Labão, aquele que enganou Jacó. Nós podemos ver do texto também que ela era uma mulher decidida, pronta para servir, disponível para o serviço, tanto que ele pede de beber. Ela não apenas dá de beber ao homem, como ela também se oferece para dar de beber aos camelos, porque era uma tinha sido uma viagem longa, né? E ela deve ter percebido que os camelos estavam com sede. Era uma mulher hospitaleira, porque quando ele pergunta se teria um lugar para ele na casa dos pais, ela diz, né, que tinha muita palha, muito lugar para ele ficar. Depois, quando vocês caminharam nos outros capítulos que eu pedi para vocês lerem, vocês viram que ela casou, então, com Isaac. Ela era nora, então, de Sara. E daqui a pouco nós vamos ver algo semelhante ao que aconteceu com Sara. O texto também, do capítulo 25, nos diz que Rebeca era estéril. Veja o que Gênesis 25, 21 diz. Um pouco mais para frente desse texto que nós estamos estudando hoje.
Isaac orou ao Senhor por sua mulher, Rebeca, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vejam que tanto o servo orou para que Deus o conduzisse até a mulher que seria esposa de Isaac, como Isaac também, quando se casou com ela, e estando naquela situação de esterilidade, orou ao Senhor. E Deus ouviu a oração, como diz o versículo 21. E Rebeca concebeu. E daqui a pouco nós vamos ver o contexto dessa concepção e também do parto. Mas tanto Rebeca quanto Isaac, eles perderam a perspectiva divina em um determinado momento. Então, hoje, nós vamos estudar dois momentos da vida de Rebeca. Este primeiro momento, que é esse texto que nós lemos agora, onde ela era uma mulher disposta, uma mulher decidida, pronta para servir, pronta para obedecer, e um segundo momento, onde Rebeca perde essa perspectiva e começa a olhar a situação numa perspectiva humana, da mesma forma como nós. Às vezes nós nos perdemos no caminho, né? Nós sabemos qual é o nosso chamado, mas no meio do caminho a gente se perde. E nós precisamos entender que essa dependência do Senhor, esse reconhecimento da soberania do Senhor na nossa vida, ele é essencial, porque os planos do Senhor, eles não são frustrados, eles serão executados, gostemos ou não, participemos ou não participemos dele. A diferença será nas consequências que nós vamos colher. Então, vamos ver nesse primeiro momento essa obediência imediata de Rebeca e a disponibilidade para o serviço. Vejam que quando o servo ora, ele pede o direcionamento. A oração do servo de Abraão era a oração de Abraão. Afinal de contas, Abraão deu essa incumbência para ele, para que ele fosse buscar uma esposa para Isaac. Mas antes de qualquer coisa, antes de ser a oração do servo, antes de ser a oração de Abraão, era o plano de Deus para a vida de Isaac. Rebeca estava nos planos, nos desígnios de Deus para Isaac. Então, isso nos mostra que tanto Abraão quanto o servo fizeram orações alinhadas com a vontade e com o propósito de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso, a orar de acordo com os propósitos de Deus. Quando a gente ora pedindo que seja feita a vontade de Deus, é isso que nós estamos fazendo. Mas não pode ser apenas uma coisa de boca, de palavra. Nós podemos, é legítimo nós dizermos para o Senhor: olha, Senhor, eu gostaria muito, muito de receber tal bênção, mas eu coloco isso diante do Senhor e reconheço a sua soberania. Então eu te peço segundo a tua vontade. Essa é uma oração alinhada com a vontade do Senhor, porque nós colocamos o nosso desejo diante dele, mas alinhamos esse desejo debaixo da soberania, do reconhecimento da soberania do Senhor. Nós não podemos esquecer jamais que nós somos frutos do propósito divino. Num desses estudos, nós vimos que na oração de Jesus, Jesus orou por aqueles que estavam ali, mas também por aqueles que haveriam de crer. Então, ele orou por nós também, por cada uma de nós que estamos aqui hoje na plataforma. E nós precisamos crer, quando nós oramos, na providência, na provisão de Deus. Aquele servo orou, ele tinha uma missão a ser cumprida e pediu: Senhor, eu preciso do teu direcionamento. Então, me mostra quem é essa mulher que o Senhor já reservou para Isaac. E ele deu um sinal, ele colocou um sinal, né, para que se ela agisse daquela forma, aquela seria a mulher designada por Deus para Isaac. Então, Rebeca foi a resposta de oração do servo, a resposta de oração de Abraão. E você pode ser a resposta de oração de alguém que está precisando de um aconselhamento, que está precisando de um abraço,
que está precisando simplesmente da sua presença, da sua companhia. Você pode ser a resposta de oração de alguém, mas você precisa estar disposta, disponível a servir. Eu preciso estar disponível, porque eu posso ser a resposta de alguém. Eu posso ser a resposta na vida de alguém. Então, eu e você precisamos estar com esse coração disponível, sensível ao discernimento do Espírito, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, me ajuda a ser pronta em obedecer. Eu já falei também que aquele servo não apenas orou, não apenas pediu a direção de Deus, mas ele se preparou para aquele momento, né? Ele levou os 10 camelos, levou presentes. Naquele momento, ali na beira do poço, Rebeca soube reconhecer. No ordinário, no simples, ela tinha apenas um cântaro. É o que Deus tinha colocado na mão dela aquele dia, um cântaro para buscar água. E ela usou aquele cântaro para aproveitar aquela oportunidade. E veja, ela nem sabia do que se tratava. Ela não tinha promessa nenhuma de recompensa. Ela não sabia que ela ia se casar com um homem rico, né? Porque Isaac herdou tudo de Abraão. Ela serviu sem esperar recompensa alguma. Ela serviu por amor a servir. Ela estava no lugar certo, na hora certa, e tinha apenas um cântaro, e ela serviu com este cântaro. Então, nós aprendemos com esse texto que nós precisamos estar prontas a obedecer, a servir. Mas nós também precisamos ter atitude. Veja que Rebeca, ela foi além do que foi pedido e ela atendeu prontamente aquele chamado para o serviço. E ela estava sendo observada. Lembra lá do texto? Que o servo ficava em silêncio, observando aquela movimentação de Rebeca. E nós também estamos sendo observadas, não apenas pelo nosso Deus, que sonda as nossas motivações, sonda o que está no nosso coração, sonda o porquê nós estamos querendo servir, se é por amor ao serviço, amor à fidelidade ao Senhor, ou se é esperando algum reconhecimento, alguma recompensa. Mas ela também estava sendo observada pelo servo, da mesma forma como nós também estamos sendo observadas por outras pessoas. E o nosso testemunho, ele impacta a vida das pessoas. E o nosso serviço, o nosso testemunho pode ser a resposta de oração também na vida de uma pessoa. Nós precisamos estar atentos para sermos fiéis ao Senhor, não pela recompensa, não pelo reconhecimento, mas por amor a Ele, por reconhecer a soberania dele. E precisamos estar atentas ao nosso cotidiano, ao nosso ordinário. Nós não precisamos esperar grandes coisas acontecerem para servirmos. Às vezes, no momento em que eu estou lavando uma simples louça, eu posso ter uma oportunidade de falar com alguém do Evangelho ou de edificar alguém da minha própria casa. Então, nós precisamos olhar para todos os momentos da nossa vida e encarar aquilo como uma oportunidade. Às vezes, sentar ao lado de alguém numa viagem de ônibus, de avião, do que seja, é uma coisa simples, uma coisa rotineira, mas pode ser uma oportunidade de falar da mensagem do Evangelho para alguém, ou de ser a resposta de oração para levar uma palavra de consolo para a pessoa que está do meu lado. Então, às vezes, a oportunidade de uma bênção, seja para eu ser abençoada ou abençoar alguém, ela vem travestida de algo muito simples, de algo aparentemente pequeno, sem importância. Rebeca simplesmente se prontificou a dar água para alguém. É uma coisa simples, né? Rotineiro ali naquele lugar, porque afinal de contas era à beira de um poço. Então nós não podemos desprezar essas pequenas coisas. Colossenses 3, de 23 a 24 diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor,
é que estás servindo? No final das contas, Rebeca não estava servindo aquele servo, ela estava servindo o próprio Senhor. E assim é conosco. Quando nós vamos fazer algo, nós precisamos ter essa motivação e essa convicção. Eu estou fazendo para o Senhor. Nós precisamos também estar posicionadas e posicionadas corretamente. Quando Rebeca foi indagada, se ela queria partir de imediato, porque depois de toda essa conversa na beira do poço, eles foram para a casa de Rebeca, né? O servo ficou esperando, ela correu, como diz o final do texto, foi lá contar para todo mundo, e Labão, já visualizando alguma coisa, algum benefício, né? Correu e foi lá encontrar o servo. E todos foram para casa. E lá o servo, antes de comer, ele contou qual era o propósito. Ele contou o que Abraão tinha pedido para ele fazer, contou que ele tinha pedido orientação de Deus e que ele tinha dito que aquela que chegasse e desse água para ele, não apenas água para ele, mas para o camelo, seria a resposta da oração dele. E durante esse momento lá, ele já queria trazer Rebeca para Isaac. E os familiares, tanto Labão quanto a mãe, disseram: não, ela vai ficar mais um tempo. E ele insistiu, né, que ele queria levá-la rapidamente, ele queria se desincumbir daquela missão. E eles chamam Rebeca para saber se ela ia querer, né, ir de imediato. E ela responde. Vejam, Gênesis 24, 57. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. O 58 diz: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Eu não sei se eu teria essa coragem de ir com alguém estranho, mesmo ele se identificando, né, que era servo de Abraão. Eu não sei, se eu responderia tão rapidamente. Mas ela respondeu. Certamente, ela sentiu insegurança, né? Ela sentiu, ela teve dúvidas, mas ela não permitiu que isso fosse maior que uma resposta pronta e obediente. E Deus está nos chamando para essa mesma obediência imediata. Lembra que nós já estudamos aqui que obediência tardia não é obediência, mas é rebeldia travestida de obediência. E nós precisamos aprender a estarmos posicionadas, a percebermos quando Deus está nos chamando para algo. E o inimigo, ele é cruel. Ele tenta ofuscar a nossa vista, ele tenta nublar o nosso pensamento, mas nós precisamos aprender a voar acima da tempestade, acima das nuvens, para que nós tenhamos vista limpa, clara, céu de brigadeiro, para que nós possamos discernir esse chamado que Deus tem para nós. Não é uma tarefa fácil. Eu posso dizer para vocês de cadeira que não é uma tarefa fácil. Vai requerer muita oração, vai requerer muita meditação na palavra, vai requerer jejum, vai requerer clamor por discernimento, para que nós possamos estar posicionadas corretamente. Mas é fundamental para isso. Nós precisamos erguer os nossos olhos para vislumbrarmos o chamado que Deus tem para cada uma de nós. Nós precisamos olhar para a cruz vazia, e lembrar que quem morreu naquela cruz está ressuscitado, pagou por nós com sangue. Vejam, Gênesis 24, 63 nos ajuda a pensar nisso, porque quando Raquel chega, está se aproximando, e Isaac também sai, vejam o que 24, 67 diz. Perdão, 24, 63. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apiou do camelo, desceu do camelo. Vejam, é muito significativo esse erguer dos olhos.
Porque se eu não erguer os olhos, eu não vou ver Jesus vindo ao meu encontro, o chamado vindo ao meu encontro. Veja uma coisa também que Gênesis 24:67 registra. Diz que Isaac amou Rebeca. Lembra quando nós estudamos a história de Lia, de Raquel? Tinha toda uma falta de amor, um amor exagerado. Mas aqui, no caso de Isaac, o versículo de Gênesis 24:67 diz que ele amou Rebeca. Vejam, nós podemos ver a obediência em ambos aqui. O servo obedeceu à ordem de Abraão e foi procurar a esposa. Quando ele encontra Rebeca, e Rebeca vê toda aquela história de que Deus o tinha conduzido, e que Deus o tinha conduzido para encontrar uma esposa para Isaac, ela obedece. E Isaac também, quando vê Rebeca, ele ama Rebeca, obedece ao chamado de Deus para a vida dele, e isso produz resultados no relacionamento deles. Veja, Gênesis 24:67. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então, Rebeca vai em obediência até Isaac, Isaac, em obediência também àquele plano de Deus, ama Rebeca. Ele não a conhecia, mas diz a palavra que ele ama Rebeca. Mas, em determinado ponto, Rebeca perde essa perspectiva. Nós já estudamos um pouco disso quando nós estudamos Lia, quando nós estudamos Raquel, e vimos lá toda a história de Jacó, o sentimento de rejeição, o favoritismo, né, que mais para frente então acontece. Mas vamos ver o porquê que aconteceu isso com Rebeca. Nós já vimos que ela era estéril, né, no texto que nós lemos. Vimos que Isaac orou e Rebeca concebeu, gerou gêmeos, Esaú e Jacó. Mas Deus revelou para Rebeca algo muito importante. Veja, em Gênesis 25, que também é um dos textos que eu pedi para vocês lerem. 25, de 21 a 26, diz o seguinte: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E Rebeca consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. Lembram da história? Que Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó? Esaú era o mais velho, mas Jacó recebe o direito da primogenitura. No versículo 24, cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Vejam, Deus revelou para Rebeca que Jacó é quem seria servido por Esaú. Talvez por isso, Rebeca favorecia mais Jacó, amava mais Jacó, e Isaac amava mais Esaú. Então, eles perderam a perspectiva quando eles começaram a agir com favoritismo entre os filhos. Vejam, Gênesis 25, 28. Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Aqui o texto diz o motivo pelo qual Isaac tinha favoritismo por Esaú. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui não declina o motivo, mas nós podemos concluir que ela já sabia da revelação, talvez por isso ela amava mais a Jacó. Ela sabia que Esaú serviria a Jacó. Ela já conhecia o plano de Deus para os filhos, não conhecia? Isso foi revelado pelo próprio Deus. Mas o que Rebeca faz? Ela tenta dar uma mãozinha, né, para Deus.
ela começa a manipular aquilo que Deus já tinha revelado. Ela não espera isso se cumprir. Ela tenta antecipar aquilo que Deus havia revelado para ela. E ela, lembra, ela escutou a conversa, né, de Jacó de Isaac com Esaú, vai lá e corre e conta para Jacó. Então, esses atos de Rebeca tentando manipular algo que fazia parte do plano de Deus trouxe consequências desastrosas para a família, especialmente para os filhos, porque Jacó teve que fugir, porque ele estava jurado de morte por Esaú. E mesmo depois que eles se reconciliaram, cada um foi para um lado. Então, ela afetou a família e os filhos de uma forma marcante, simplesmente porque ela não reconheceu a soberania do Senhor, ela não descansou na soberania do Senhor, sabendo que Ele é Deus e que o plano dele seria cumprido. Por isso que eu falei para vocês prestarem bastante atenção no cântico, que diz: Eu descansarei porque sei que tu és Deus, és Deus. Então, nós precisamos aprender a não perdermos a perspectiva divina e não agirmos de acordo com a perspectiva humana. Deus executa os planos dele. A palavra de Deus diz que nenhum dos planos do Senhor vai ser frustrado. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado para não perder o temor e a perspectiva divina no meio do caminho. Lembram do servo? No meio do caminho, Deus me conduziu. Nós precisamos aprender a aguardar o cumprimento do chamado do Senhor para nós, o cumprimento do plano do Senhor para nós, porque ele sempre vai se cumprir. Mas se nós perdermos essa perspectiva e esquecermos da soberania de Deus, e nós já estudamos nos atributos incomunicáveis que Deus é soberano, ele reina sobre todas as coisas. Olha que coisa preciosa, Deus revelou o plano dele para os filhos de Rebeca. Ela não estava entendendo aquela luta deles ainda no ventre, e Deus se revela a ela. E ela perde. Em algum momento, ela perdeu a perspectiva. Nós aprendemos também que o nosso coração tem que ser centrado em Deus. E nós não podemos perder essa perspectiva da centralidade de Deus, obedecendo aquela sequência de prioridades que nós já estudamos também. Primeiro, o nosso relacionamento com o Senhor. Fundamental. É o nosso relacionamento vertical, ele não pode ser interrompido, ele tem que ser alimentado para que o relacionamento horizontal aconteça. Então, a prioridade é o nosso relacionamento com Deus, depois com o nosso esposo, depois com os nossos filhos. E vejam que aqui, nesse episódio, quando Rebeca perde a perspectiva, ela trai a confiança do seu esposo. Ela ouve atrás da porta, ela engana o seu esposo, ela trama com Jacó para enganar o esposo. Nós precisamos aprender e não perder de vista que nós estamos debaixo da soberania do Senhor. Ele é santo, ele age com santidade, ele não usa de métodos escusos para fazer cumprir a sua vontade. Ele executa. Então, nós precisamos descansar nessa certeza. Então, quando nós formos tentados a fazer algo incorreto, mesmo que seja para atingir um fim correto, nós precisamos lembrar que Deus é soberano e Ele não quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Ele quer de nós também santidade. E nós não podemos negligenciar a nossa esfera de influência. Nós temos uma esfera de influência na nossa casa, como mulheres, como mães, como esposas. Nós temos uma esfera de influência nos nossos relacionamentos de amizade. Nós temos uma esfera de influência no nosso trabalho. Nós temos uma esfera de influência na igreja ou no corpo onde nós congregamos. Rebeca, ela tinha qualidades e valores espetaculares, habilidades que Deus deu para ela. Mas ela utilizou essa esfera de influência, esse poder de influência que ela tinha sobre Jacó da maneira errada. E também a esfera de influência que ela tinha sobre o esposo, ela utilizou de maneira errada.
Ela queria ver o plano de Deus cumprido. Isso é ok? Ok, é legítimo. Mas ela usou de meios escusos para isso. Ela quis antecipar. Ela não esperou o cumprimento. E Isaac também, ele não utilizou bem a esfera de influência. Como pai, ele deveria ter se preocupado, continuado a se preocupar com a vida dos seus filhos, com a esposa dos seus filhos. E nós vimos que Esaú se casou com mulheres pagãs. E o texto de Gênesis 26:34 nos diz uma coisa muito triste. Tendo Esaú 40 anos de idade, então ele já não era mais um menino, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Vejam os posicionamentos incorretos, mal alinhados, trazendo consequências para dentro de casa. Então, a nossa esfera de influência, ela importa muito, mas ela precisa estar de acordo com os planos de Deus. Essa esfera de influência, ela tem que estar alinhada com os planos de Deus, com a vontade soberana de Deus. E se por alguma razão sai um pouco dos trilhos, eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, realinha essa minha esfera de influência, porque nós vamos influenciar para o bem ou para o mal. O nosso esposo, os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa família maior, os nossos irmãos na fé, nós vamos influenciar para o bem ou para o mal. Todos nós, mulheres e homens, nós somos influenciados e influenciamos. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa perspectiva da soberania dele, para que nós possamos caminhar e no caminho contar com o direcionamento dele. Nós não somos perfeitas, assim como Rebeca também não era. Num determinado momento ela perdeu a perspectiva. Nós vimos também Lia, Raquel, em determinado momento, reconhecendo a soberania de Deus, em determinado momento, perdendo essa perspectiva. É o que eu disse no começo. São homens e mulheres reais, vivendo no mundo quebrado pelo pecado, mas buscando ao Senhor para conseguir caminhar no processo de santificação. Mas nós precisamos fazer isso cientes de que nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, da suficiência que vem só dele. Nós temos estudado aqui exaustivamente que nada vai preencher o nosso coração a não ser o próprio Deus. Então, descanse. Deus vai realizar os planos dele para a sua vida. Descanse, sabendo que ele é Deus. Eu preciso descansar. Eu preciso aprender a fazer isso. Descansar, sabendo que ele é Deus, que ele vai realizar, independente de mim. Ele quer a nossa participação? Quer. Ele nos chamou para isso. Mas tem que ser uma participação alinhada com a vontade soberana dele, porque senão nós vamos escolher consequências amargas, como nós vimos aqui na história de Rebeca, depois na história de Jacó, de Esaú, de Lia e de Raquel. Nós precisamos tomar muito cuidado e depender do Senhor para isso. Que nós possamos descansar, minhas irmãs, na certeza de que é Ele quem nos conduz, é Ele que nos fortalece, e só Ele pode nos dar a possibilidade de nós voarmos acima da tempestade. Que Ele nos abençoe. Então, hoje, nós vamos estudar um pouco sobre Rebeca. E o nosso texto base está em Gênesis 24, de 15 a 28. Eu solicitei para vocês, na mensagem mais cedo, né? Para vocês estarem lendo a partir do 24, 25, 26, 27, salvo engano, né? Para que vocês pudessem recordar um pouco do que nós já estudamos, né, sobre Jacó, sobre Lia, sobre Raquel, e a gente voltou um pouquinho agora para entender um pouco melhor o contexto, até do que nós já estudamos. E nós vamos ficar fazendo mesmo essa viagem, hora
no Velho Testamento, ora no Novo Testamento, porque nós já aprendemos aqui que, na realidade, de Gênesis a Apocalipse, existe uma única história. E tudo que está registrado aqui aponta para essa história maior da redenção. Então, diz o texto de Gênesis 24, de 15 a 28. Considerava ele ainda, está se referindo ao servo de Abraão, só para contextualizar para vocês. Abraão já estava muito idoso e pediu a um servo que fosse buscar uma esposa para Rebeca, para Isaac, lá na parentela dele, porque ele não queria que os filhos se casassem com as mulheres ali daquela região. Então, esse servo sai em busca desta esposa. Então, veja, no versículo 15: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, ela, Rebeca ainda: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor Deus, levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és, filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela, Rebeca, respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, o servo, e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Só contextualizando para vocês. Se vocês leram o trecho anterior, vocês viram que Abraão chamou o servo e pediu para ele ir até a casa da parentela dele para buscar a esposa para o seu filho Isaque. E esse servo, ele fez uma coisa muito importante. Ele orou, ele pediu direcionamento para o Senhor Deus. E ele pediu que aquela moça que se aproximasse e ele pedisse